Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, tá bom? Antes de qualquer coisa, escolha um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês se concentrarem melhor. Peguem o livro didático de vocês, né? Um caderno, uma caneta, para vocês fazerem as anotações, tá? E vamos lá. A aula de hoje, gente, português, é sobre os termos associados ao nome. É um conteúdo que ele tá diluído, na verdade, né, nos dois capítulos, né, que a gente está trabalhando agora, o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de língua portuguesa, tá bom? Que é aquele livro mais grossinho, né? Livro de língua portuguesa. Então, a gente está trabalhando agora a unidade 2, né, ou seja, esses dois capítulos. E a gente está trabalhando eles dois juntos, tá bom? Então, é um conteúdo que ele tá no capítulo 3 e também no capítulo 4. E a gente vai entender melhor, né? O que são termos associados ao nome. A gente já tinha estudado nas aulas anteriores o que é uma fração, o que é uma oração, né? A gente até aprendeu o que é um sujeito e o que é um predicado, né? Ou seja, quem está fazendo aquela ação e o que é que eu estou falando, né? Todo o resto, que eu vou chamar de predicado. A gente conheceu até alguns tipos, né? Tipos de sujeito e tipos de predicado, tá bom? Enfim, a gente já tinha estudado anteriormente os verbos, né? Lembra que a gente estudou os verbos? Então, a gente tem palavras que são verbos, né? E tem palavras que não são verbos, que eu vou chamar de nome, tá bom? Como assim nome? Nome eu posso dizer basicamente que é um substantivo, tá? Substantivo eu vou chamar de nome. Enfim, e a gente vai ter alguns termos, gente, que serão associados a esse nome, tá? Então vamos entender melhor. Aqui a gente vai estudar dois deles, né? Que é o adjunto adnominal e o complemento nominal, tá bom? A gente vai estudar só eles por enquanto. E o que é um adjunto adnominal? Palavra estranha, né? É um termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina um substantivo. Então, como assim? Vamos entender melhor, né? Adjunto adnominal, gente, o nome já tá falando. Adjunto significa o quê? Uma coisa junta. E adnominal vai lembrar o quê? Nome, né? Ou seja, uma coisa que tá junto do nome. Adjunto adnominal é um termo que ele vai sempre andar junto desse nome. Como assim nome? Um substantivo que vai ter muito destaque na minha oração. Então, por exemplo, a gente já estudou o sujeito, né? A gente sabe identificar o sujeito. A gente viu que o sujeito é tudo, tudo aquilo que tá fazendo. Então, por exemplo, você falar assim, sei lá, meu antigo celular não funciona mais. Quando eu falo meu antigo celular, que é o sujeito? Que é o sujeito da minha oração? É celular. Não, não é celular. É meu antigo celular. Tudo isso é o meu sujeito, tá bom? Mas vocês concordam comigo que o celular tem mais destaque? Tem. Por quê? Porque ele é o núcleo do sujeito, tá bom? E se ele é o núcleo, ele tem esse destaque mesmo, né? E as outras palavras? Meu velho, no caso, né? Meu antigo celular. Se eu tenho um celular como destaque, essas outras palavras aqui que está acompanhando o celular, eu vou chamar de adjunto adnominal. Por quê? Porque elas estão aqui só para eu falar alguma coisa sobre esse nome aqui importante, né? Ou seja, vou qualificar, vou falar alguma característica. Perceberam? Então, só adjunto adnominal se tiver um substantivo na oração. Por quê? Porque ele anda junto com o nome, né, gente? Adnominal, tá bom? Se não tivesse substantivo, não tem como ter um adjunto adnominal. E algumas classes que elas vão funcionar como adjunto adnominal. Quem são essas classes, né? E é o artigo, né? O adjetivo ou locução adjetiva, o pronome adjetivo, tá? Que é só um pronome que ele vai acompanhar o substantivo, ele não vai substituir. E o numeral adjetivo, que também é um numeral que vai acompanhar, não vai substituir. Então, por exemplo, se eu falar. Deixa eu ver. Ele foi o primeiro, por exemplo, né? Esse primeiro, ele é um numeral. Só que aqui ele tá acompanhando ou ele tá substituindo? Ele tá substituindo, então aqui ele não é adjetivo. Agora, você falar assim, duas casas, sei lá, estavam quebradas. Esse duas, ele tá acompanhando o nome, né? O substantivo, casas. Então aqui ele é um numeral adjetivo, tá bom? Do mesmo modo, quando eu falei assim, meu antigo celular, esse meu, ele tá acompanhando, né? Acompanhando a palavra celular, né? Então, ele é um pronome, que aqui é um pronome adjetivo, tá bom? Que ele vai acompanhar. Enfim, agora você falar, sei lá... Por exemplo, quando eu falo aquela casa também, aquela é um pronome adjetivo também, tá bom? Enfim, eu espero que vocês tenham em mente que existem as classes gramaticais, não é? As 10 classes gramaticais, que são os tipos de palavras, tá bom? E outra coisa, gente, é quando a gente fala de oração. Então, a gente tem morfologia. Como assim morfologia?
Classes gramaticais é o que as palavras são. Ah, a palavra é um artigo, a palavra é um substantivo, a palavra é um adjetivo, ok? E quando a gente fala de oração, a gente está falando de função sintática, ou seja, a função que aquela palavra vai ter na frase, tá bom? Então, classe gramatical é aquilo que ela é. A função é aquilo que ela está fazendo na oração. Então, dependendo da oração, ela pode ter função diferente, tá bom? Ok? Mas, de maneira geral, ó, adjuntagem nominal é uma função, é uma coisa que pode se fazer na frase, tá bom? Na oração. Quem é que pode fazer isso, essa função dele? É um artigo, um adjetivo, um pronome ou um numeral, tá bom? Que são palavras que vão acompanhar o substantivo, tá? E eles estão em relação direta com o substantivo para modificá-lo, né? Construindo a ampliação de sentidos no ato comunicativo em si. Então, por exemplo, você falar celular quebrou. Você vai entender, celular quebrou. Agora, quando eu falo assim, um celular quebrou. Esse ele tá me dando uma ideia de indeterminação, né? Ele é um artigo que eu tô usando ali com objetivo. Se eu falar assim, um antigo celular quebrou. Esse antigo é um adjetivo que eu tô colocando e ele também tá me dando outro sentido, né? Ele tá ampliando o meu sentido. E eu posso continuar. Sei lá, aquele antigo celular quebrou, por exemplo. Aquele também é um pronome que eu vou usar. Então, perceba que são palavrinhas que eu vou colocando, vou adicionando, e elas vão aumentando o meu sentido, né? Elas vão me explicando mais, tá bom? E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A menina era simpática. Então, aqui eu tenho uma oração. Eu consigo identificar o sujeito? Consigo. A menina, que é quem tá fazendo a ação, né? E essa é a menina. Qual é a palavra principal? É menina, não é? Então, menina é o núcleo, que eu vou chamar de núcleo do sujeito, tá bom? E esse a que tá acompanhando? Se ele tá acompanhando o substantivo, né? O nome que é mais importante, vou chamar de adjunto adnominal. E aqui a gente percebe que qual é a classe gramatical dele? É um artigo, tá bom? Aquela casa é muito grande. Aqui, quem é o sujeito? Aquela casa. Quem é o núcleo do sujeito? Casa. E aquela é o quê? Adjunto adnominal. Qual é a classe gramatical dela? Pronome, né? É um pronome, ok? Dias de inverno são secos. Qual é meu sujeito? Sujeito, dias de inverno, tá bom? Dias de inverno, tudo. Quem é que tem mais destaque? Quem é meu núcleo? Dias. Dias é meu núcleo. E de inverno é o quê? É o adjunto adnominal. Por quê? Porque tá acompanhando o nome, tá bom? E de inverno, gente, é uma locução adjetiva. São duas palavras que juntas funcionam como adjetivo, tá bom? Dias frios são secos, né? Eu só fiz aqui essa alteração. É a mesma ideia, né? Dias é um núcleo e frios é um adjetivo, tá bom? A diferença aqui é que só uma palavra, então é adjetivo, tá? O primeiro atleta foi o vencedor. Quem é meu sujeito? O primeiro atleta, tudo isso. Quem é o núcleo do sujeito? Atleta, que é aquilo que é mais importante. E aí eu tenho o, que é um artigo, né, como a gente já viu, e é um adjunto adnominal, e eu tenho o primeiro. O primeiro também é outro adjunto adnominal, e nesse caso é um exemplo de um numeral, tá bom? Complemento nominal. É um termo da oração, gente, que o nome já está falando tudo. Ele vai complementar sintaticamente, né? Ou seja, né, em termos sintáticos, em termos de oração, ele vai complementar o sentido de nomes. O nome já está falando, complemento nominal. Vou completar o sentido de nomes. E esses nomes aqui não é só substantivo, tá bom? Substantivo também. Só que aqui já inclui o adjetivo e o advérbio também, tá, gente? E claro, o complemento nominal, ele obrigatoriamente tem que ter uma preposição antes. Lembra as preposições, né? Em, de, a para compor, né? E outras, sem, sobre, enfim. Essas preposições aqui, elas serão obrigatórias, tá? Então, antes de eu colocar meu complemento, eu tenho que colocar alguma palavrinha dessa para ligar o complemento com o nome, né? Que eu vou dar sentido, tá bom? Vai apresentar um valor passivo do ponto de vista semântico. Primeiro, o que seria semântico? Semântico, gente, significa sentido, significado, significação, tá bom? E do ponto de vista de sentido, ele tem um valor passivo, né? Como assim valor passivo? Ele vai indicar o alvo do conteúdo expresso pelos nomes a que se refere. Então, por exemplo, se eu falar assim, sei lá, saudade de casa, por exemplo. Eu falo saudade. Saudade, você não vai entender bem, né? Saudade, beleza. Saudade de quê, né?
Quando eu falo saudade de casa, eu estou complementando, ou seja, complementando o nome. Então, de casa é um complemento nominal. Casa, na verdade, é um complemento nominal. E esse de que aparece antes é uma preposição. E ela é obrigatória, ela tem que estar aqui para conseguir ligar, tá bom? E percebam que esse caso, na verdade, esse complemento, ele está expressando algo, né, que foi dito pelo nome, né, que ele se refere no caso. Então, aqui é mais importante saber se de casa ou saudade. Saudade, né? Só que esse de casa ele só vai complementar, tá bom? Por isso que a gente diz que ele tem um valor passivo, tá? E ele vai completar o sentido dos nomes, né? Construindo um universo semântico, né? De sentido, de significado, daquilo que se quer dizer ou escrever. Então, eu vou usar os complementos nominais para complementar aquilo que eu quero dizer, né? Para complementar o sentido daquilo que eu vou dizer ou vou escrever, tá bom? Então, aqui alguns exemplos. Já terminou a construção do prédio? Então, quando eu falo já terminou a construção, eu posso falar isso, você pode entender. Só que percebo que está muito amplo, né? Construção, como assim construção? Construção de quê, na verdade, né? Você vai entender, já terminou a construção, beleza, você vai entender. Quando eu falo construção do prédio, eu estou sendo mais específica. Eu estou complementando a ideia de construção. Construção aqui pode ser várias coisas. Por quê? Porque é um substantivo abstrato, né? Pode ser várias coisas, construção. Não tô sendo muito específica. Quando eu falo construção do prédio, aí sim você vai imaginar uma construção de prédio, né? Enfim. Então eu vou complementar, tá bom? E notem que aqui tem uma preposição, a preposição de, né? Ó, do prédio. Preposição de, mais o artigo o junto. Aí ficou do, tá? Meu irmão tem saudade de você. Então quando eu falo saudade, meu irmão tem saudade. Beleza, eu falei o que eu quero dizer. Só que perceba que eu não fui específica, né? Quando eu falo de você, eu estou complementando, né? Ó, saudade de você. É diferente, né? E aqui, gente, eu destaquei uma coisa interessante. Ó. Nesse exemplo primeiro, esse prédio é o quê? É um substantivo. Esse exemplo agora, ó, saudade de você. Você é substantivo? Não, você é um pronome. Os pronomes, gente, eles podem funcionar como complemento nominal, tá bom? Os substantivos e os pronomes, ok? Mantenha-se longe de mim. Eu posso falar mantenha-se longe. Beleza? Mas quando eu falo mantenha-se longe de mim, estou sendo mais específica. Eu estou complementando, tá bom? Então, é o complemento nominal, tá? E esse mim também é pronome. Não entendi a explicação da matéria. Não entendi a explicação. Você poderia ter falado, eu entendo do mesmo modo. Só que quando você fala explicação da matéria, você está sendo mais específico. Você está complementando esse nome, né? Seria a matéria, a explicação, tá bom? Ela tem orgulho da filha, aqui do mesmo modo. Ela tem orgulho. Orgulho é um substantivo abstrato, né? Não tem como eu saber orgulho. Como assim orgulho? Quando eu falo orgulho da filha, estou sendo mais específica. Estou complementando o meu nome. Tá bom, gente? Enfim, vamos para um exercíciozinho, né? A função sintática exercida pelos termos em destaque, pelo termo, no caso, em destaque, na oração abaixo, tá nas orações, porque tinha mais de uma, mas eu escolhi botar só uma, tá bom? Respectivamente, né? Enfim. Tenho saudades da infância. Aí eu tenho aqui destacado infância. E aí, infância é o quê? É um objeto direto, indireto, sujeito, complemento nominal, adjunto nominal. Vamos com calma, né? Primeiro vamos identificar aqui a oração. Vamos começar pelo verbo. Quem é o verbo aqui? Tenho. Tenho, beleza. Quem é o sujeito? Quem tá fazendo a ação desse verbo? Não tá aqui, não é? Mas a gente pode saber, não pode? Pode. Tenho quer dizer eu tenho, não é? Eu tenho quer dizer que é um sujeito oculto, né? Ele não tá aparecendo, mas dá pra saber quem é. Beleza. Então a gente já viu que infância não é sujeito. Então a gente já arrisca ali. O item C, não é? Ok. Esse tenho, ele é um verbo. Ele é um verbo que ele tá pedindo preposição. Ele tá pedindo complemento. Como é que eu sei que ele pede complemento? Se eu falar tenho, você vai entender? Ah, tenho. Não, né? Vai depender do contexto. Então vai pedir um complemento. Você vai perguntar pra mim? Tenho. Tenho o quê? Aí eu vou responder, saudades. Ou seja, é o complemento verbal, no caso, né? Se tiver dúvida, não se preocupe que a gente vai estudar depois com calma essa parte, tá? Se é o complemento verbal, vou dizer que é o objeto direto. Então, o objeto direto aqui é o saudades. Tenho o quê? Saudades. Então, não é infância. Então, eu já arrisco o A também. E o B também, né? Porque a gente não tem objeto direto. Beleza. Só pode ser o complemento nominal, que a gente já estudou agora, ou a adjuntagem nominal, que também estudamos agora. Vamos pensar. Quando eu falo saudades da infância, essa infância
Vocês acham que é adjuntante nominal ou complemento nominal? Complemento nominal, né? Por quê? Porque ele está complementando a ideia, né? Saudades, né? Então ele está complementando o meu nome, tá bom? Seria um adjuntante nominal se ele só estivesse acompanhando o nome, tá? Mas como ele não está acompanhando o nome, ele está complementando a ideia, então eu vou dizer que é complemento nominal, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido, né? Se ficou um pouco confuso, vocês podem assistir de novo, né, a aula, façam as anotações, anotem as dúvidas de vocês, tá bom? Para depois a gente conversar um pouco, né, e solucionar todas as dúvidas, tá? Acessem o site da escola, né, para vocês terem acesso ao conteúdo. E também, gente, a agenda digital, tá bom? É importante que vocês deem uma olhada lá na agenda digital para vocês irem fazendo os exercícios, tá bom? E até a próxima aula, tá, gente?